ever wonder what it's like to drown? Você já se perguntou o que é se afogar? Com essa pergunta, Silco não está apenas intimidando alguém, ele está expondo a fundação de toda a sua existência. Ele descreve o afogamento como uma história de opostos, a paz da água que te convida a desistir, contra a fúria visceral no seu cérebro que te obriga a lutar. Como mestres de RPG, muitas vezes falhamos ao criar vilões, porque focamos no plano maligno e no todo plot da história e o que ele quer fazer e como ele vai realizar isso, e acabamos esquecendo da vontade de sobreviver. Afinal, o seu vilão ainda é um humano, ou dependendo do sistema, não um humano, mas um ser vivo, consciente e que vai sempre lutar para sobreviver. Silco não é um monstro porque quer ver o mundo queimar. Ele é um monstro porque decidiu que nunca mais seria empurrado para baixo d'água. E aqui eu digo um monstro não no sentido de crueldade, mas sim no sentido de imparável. Neste vídeo vamos dissecar como Silco se tornou um dos personagens mais influentes da ficção recente e mais importante, como você pode transpor essa profundidade para sua mesa de RPG, transformando um simples mestre do crime em um antagonista que seus jogadores nunca esquecerão. E se você for um jogador, você pode tirar muita coisa daqui para botar nos seus personagens e no desenvolvimento do seu personagem também. O primeiro erro que muitos mestres cometem é associar poder apenas a números na ficha. Força, destreza, níveis de magia, poderes e por aí vai. Silco destrói esse conceito. Óbvio, Silco não tem uma ficha, ele não é um personagem de RPG. Mas bom, se você tem 3 neurônios funcionando, você consegue entender que um número numa ficha nada mais é que uma representação de algo real. E o Silco, se tivesse uma ficha, não teria números altos, talvez só em inteligência porque ele é um mestre da manipulação e vamos falar um pouco disso mais pra frente. Mas ele não é forte, ele não é rápido, ele não é abençoado fisicamente, nem nada nesse estilo, não tem magias e nem poderes, além do seu próprio cérebro. Mas, se você não acredita em mim, como o próprio Silco diz na série para o jovem Deckard, o poder real não vem para aqueles que nasceram mais fortes, ou mais rápidos, ou mais inteligentes. Não, ele vem para aqueles que farão qualquer coisa para alcançá-lo. No seu RPG, o vilão estilo Silco não precisa ser um guerreiro de nível 20 ou alguém super forte, super poderoso. Ele pode ser alguém fisicamente frágil, mas com uma vontade inabalável. Ele influencia as pessoas porque ele é o único na sala disposto a cruzar a linha que os heróis e até os vilões temeriam. Para ele, a violência não é um hobby, é uma ferramenta política, é o jeito dele conseguir o que ele quer. Ele mesmo afirma, é um pouco cruel a violência baseada na necessidade para mudança. Mas ambos sabemos que o lado de cima não ouvirá nada além disso. Quando seu vilão tem uma justificativa lógica para sua crueldade, os jogadores param de lutar contra uma fichinha ou uma folha de estatísticas e começam a lutar contra uma ideologia, eles começam a pensar. Alguns vão até começar a ver o lado do vilão e talvez até lamentar por ele, e você vai começar sim a ter não só um bonequinho, mas uma pessoa, um conceito, uma ideia. E os seus jogadores vão responder a isso. E sua mesa vai ficar muito mais profunda e para você como mestre, muito mais legal, principalmente se eles começarem a discutir sobre o que fazer. Voltando à analogia do afogamento, Silco foi forjado na traição de Vander, o homem que ele considerava um irmão. Em vez de deixar que essa dor o destruísse, ele a usou como batismo. Nas palavras dele, aquele dia eu deixei um homem fraco morrer e outro renasceu. Ou seja, um ponto de virada, uma virada de chave, onde tudo muda. Isso é muito comum em vilões, principalmente em vilões que são cruéis. Existem muitas opiniões, mas a minha, pelo menos, eu não gosto de vilões que são cruéis, porque sim, e foda-se. Eu gosto quando tem um motivo, quando tem uma construção. Até porque isso, principalmente em RPGs, vai ser um grande motivo dos seus jogadores começarem a se questionar. Pô, se eu tivesse nessa situação, talvez eu faria a mesma coisa. E vai começar a surgir talvez um pingo de empatia pelo vilão. E isso deixa tudo muito interessante. Mas voltando ao Silco,
Ele acredita piamente que a dor é um catalisador. Para Silco, a traição é algo imperdoável. Ou, como ele mesmo diz, a traição, essa dor que parece que vai te comer por dentro, pode ou te quebrar ou te forjar em algo maior. E a gente sabe o que aconteceu com o Silco. Bom, mas para você aplicar no seu RPG, para você criar um vilão influente na sua mesa, dê a ele uma cicatriz narrativa. No RPG, a morte do homem fraco, como diz o Silco, pode ser o evento que deu origem ao seu vilão. Talvez ele fosse um aliado dos jogadores que foi deixado para trás, ou um líder que viu o seu povo ser sacrificado pela paz dos heróis. Quando o Silco diz que a única maneira de derrotar o inimigo superior é parar diante de nada e tornar-se o que eles temem, ele tá dando a você, mestre, a motivação perfeita pro seu NPC. O medo transformado em arma. E eu aposto que você lembra da cena do Silco na frente da estátua do Vander, depois dele já ter supostamente morrido, né? Mas ele na verdade virou o Warwick, aquela criatura, etc. E o Silco tá diante da estátua dele, falando sozinho, tomando um drink. E ele começa a fazer um monólogo com a estátua. Esse é o grande ponto onde Arcane se torna humano e onde o seu vilão de RPG ganha alma. A vulnerabilidade. Silco passou a vida toda criticando Vander por ter ficado mole para proteger suas filhas. Mas ao adotar Jinx, ele cai na mesma armadilha emocional. No clímax, quando Jace oferece a independência de Zaun em troca de Jinx, Silco se vê diante da sua própria ruína. Ele admite para a estátua de Vander: 1000 vezes imaginei esse momento. Nunca assim. Tudo o que sempre quisemos e o que eu perco, além de problemas. Agora faz sentido, irmão. Existe algo tão devastador quanto uma filha? Essa é a grande vulnerabilidade, o ponto fraco de Silco. Algo que, obviamente, ao ver dos seus jogadores, dos heróis, é algo a se celebrar. Uma filha, amor, carinho. Mas na mão de um vilão manipulador que vai até o fim do mundo para conseguir o que ele quer, é uma vulnerabilidade. Não à toa, o Jace usa da Jinx como uma moeda de troca para parar Silco. E o Silco não consegue abrir mão dela. Para você aplicar no seu RPG, um vilão sem fraquezas é chato. Um vilão que ama algo mais do que o seu próprio plano é fascinante. Porque você vai começar a ter um conflito de ideias do seu próprio vilão e você mesmo, mestre, vai começar a debater sozinho o que ele faria e por quê. No seu RPG, dê ao vilão um ponto fraco humano. Um filho, um seguidor leal como poderia ter sido a Sevika pro Silco, ou um ideal que ele se recusa a sacrificar. Isso cria o cenário de negociação mais tenso possível para os jogadores. Eles não estão mais apenas tentando matar o chefão. Eles estão decidindo se vão destruir a única coisa que resta de humanidade naquele homem. E essa frase eu sei que você já ouviu. O homem mais perigoso é aquele que não tem nada a perder. O fim de Silco é a conclusão poética da sua analogia. Ele morre pelas mãos da pessoa que ele criou, mas ele morre em paz, reafirmando a sua lealdade. Suas últimas palavras são o golpe final no espectador, ou no seu caso, do jogador. Eu nunca teria entregado você a eles, por nada. Não chore, você é perfeita. Silco não se arrepende. Ele provou que mesmo sob as águas tóxicas da subferia, ele conseguiu respirar por conta própria. Ele transformou sua dor em uma nação e sua solidão em uma família, por mais distorcida que fosse. Silco nos ensinou que vilões não precisam ser apenas obstáculos. Eles podem ser os espelhos que mostram aos heróis o custo real das suas escolhas. Ele pode ser... Eu não quero falar humano por causa dos diversos sistemas, mas ele pode ter uma alma, ele pode ter ideais, pensamentos, ideologias e até amores. Em todos os sentidos possíveis, seja um possível namorado ou namorado, sejam filhos, seja mãe, seja um pet ou apenas um seguidor, qualquer coisa.
no RPG, você não quer que os seus jogadores apenas vençam o vilão como se fosse só um obstáculozinho pra eles ganharem só uma ficha que eles nunca mais vão lembrar. Você quer que eles carreguem e sintam o peso da história dele pra sempre. A doutrina do afogamento é sobre isso. Lutar quando o mundo quer que você desista. E você, mestre, tá pronto pra levar essa intensidade pra sua próxima sessão? Deixa nos comentários qual foi o vilão de RPG que mais te marcou e por quê. Não precisa ser de RPG, pode ser de série igual a gente tá fazendo com o Silco. Mas se você quiser falar de um que você criou, seria super interessante. E não se esqueça de se inscrever no canal do Mesa em RPG para mais study cases de vilania e narrativa e muitos outros conteúdos tudo sobre RPG. E como diria o Silco, é hora de deixar o monstro sair. Paz.